Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Luiz César, professor de língua portuguesa. Vou comentar com vocês a prova do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, pela banca Fundep, correto? Pessoal, aqui vamos comentar a prova de nível médio e médio técnico. Todas as provas de português para todos os cargos de nível médio e médio técnico foram as mesmas, né? Foi a mesma prova. Bom, vamos lá? Primeira questão, né, como era de se esperar, né, vem acompanhada de um texto. Em relação às questões da Prefeitura de Uberlândia, a gente observou textos menores, né, bem menores, então foi uma prova mais tranquila. O primeiro texto aqui é do livro Gabriela, Cravo e Canela, que é do Jorge Amado. E o que acontece? Mais para frente vai ter um outro texto, né, vai ter um excerto, vai ter um trecho desse livro novamente, né, de um diálogo, mas inicialmente aqui a gente tem uma descrição da personagem Gabriela, né, e o seu Clemente, né, ele observando ela e tal, né, enquanto eles estavam viajando, certo? Bom, não vou fazer a leitura aqui completa do texto, né, como todos eles já fizeram a prova, devem lembrar mais ou menos como é o texto. Sugiro que você que estiver acompanhando aqui os nossos comentários, né, pegue a sua prova aí, né, para facilitar, né, a sua compreensão, certo? Bom, aí a primeira questão é uma questão de interpretação e que pede para você reler esse trecho, né, e está pedindo o quê? Nesse excerto, ou seja, este trecho aqui, pode-se identificar a seguinte característica da personagem na obra de Jorge Amado. A personagem é a própria Gabriela. Nesse trecho diz assim, né? Ainda agora, através da sujeira a envolvê-la, ele a enxergava como a vira no primeiro dia. Encostada numa árvore, o corpo esguio, o rosto sorridente, mordendo uma goiaba. Olha só, ele está destacando aqui para a gente, né? Essa imagem que ele destaca aqui para a gente é da visão do Clemente aqui sobre a Gabriela, né? Ressaltando o corpo dela. Quando se fala do corpo esguio aqui, tem a ver com um corpo magro, bonito, né? O rosto sorridente dela, ressaltando ainda mais a beleza, e ela mordendo uma goiaba, né? Ou seja, ali já há uma relação semântica, né? De que ele estava olhando de uma maneira sensualizada, né? Ela como maneira sensualizada. Tanto é que quando a gente chega nas alternativas, a alternativa correta é a sensualidade de Gabriela que reside em sua simplicidade. Aquela mulher simples ali, mas o corpo dela, ela comendo uma goiaba e tal, né? As outras, elas não condizem com o que diz aqui o enunciado. Por quê? Olha só, vou voltar aqui, ó. Nesse excerto pode-se identificar a seguinte característica da personagem. A primeira fala a pobreza de Gabriela, até que sim, né? Mas ele fala que reside em sua condição de sertaneja. Nesse trecho não fica claro para a gente, tanto em relação à pobreza quanto à condição de sertaneja, mas ressalta mesmo a sensualidade. A letra B, a serenidade de Gabriela, que reside em seu conformismo. Bom, não tem uma fala, né, específica que demonstra que ela está conformada com alguma situação, né, que ela é uma pessoa resignada, nada disso, né? Então ali é uma descrição pura e simples daquela mulher. A sujeira de Gabriela, né, ali ele diz da sujeira que fala que reside em sua falta de condição financeira. Que talvez tenha, às vezes a gente não se atenta, né, para o detalhe de que a gente tem que analisar esse excerto. Né? Por quê? Porque na obra aqui, né, em outros trechos do texto, a gente observa que a sujeira dela tinha a ver com as características dela, com a simplicidade, tinha a ver com a condição financeira que ela tinha anteriormente. Atenção, porque aqui parece que o Clemente fala que ela tem agora, é uma mulher de posses, né? Ela tem um novo status, então ela não parece ser mais pobre, né? Então, assim, isso confunde. Né? Por isso que a gente tem que se concentrar aqui, ó, como diz o comando da questão, no excerto. Ou seja, esse trecho aqui é o trecho que nos vale para fazer uma interpretação, para fazer a análise da questão. Correto? Bom, então, letra D. Na questão número 2. Questão número 2
nós vamos ter de novo a releitura de um trecho. E aqui agora a primeira já questão de gramática. Para quem sentiu falta, quem fez aí as questões da Prefeitura Municipal de Uberlândia, né? Principalmente a prova de ensino superior, né? Teve menos gramática do que se esperava da Fundeb. Nessa prova não, houve um equilíbrio maior, né? O que a gente esperava mais em relação a analisar ou não questões gramaticais. Aqui uma questão de morfologia, de sintaxe, mas uma questão de coesão, certo? Olha só, o pronome seus refere-se aos traços. Bom, a questão do referente, né? Uma palavra, ela retoma, ela refere-se a uma outra palavra expressa naquele contexto. Normalmente os pronomes eles servem para fazer essa referenciação. Olha só, nesse trecho, a poeira dos caminhos da Caatinga a cobrira tão por completo que era impossível distinguir os seus traços. Claramente a gente vê o seguinte, quando a gente pega aqui, quando a gente pega aqui, o pronome seus, traços, às vezes a gente vai ficar procurando a referenciação somente no trecho. Aqui é diferente da primeira questão, né? A gente vai procurar a referenciação apenas nesse trecho. E não pode ser dessa forma. Atenção, hein? Quando a gente faz aí algumas provas de concurso de língua portuguesa, é muito comum eles tirarem um trecho, aqui um período por completo, porém, a referenciação textual ela pode ocorrer com palavras de outros períodos, de outros parágrafos, né? Mesmo que estejam distantes, isso pode ocorrer. Quando a gente retoma o texto, a gente observa o quê? A poeira dos caminhos da Caatinga a cobrira. Opa, isso aqui já é uma senha, ó. A cobrira. Cobrira quem? Não está dizendo o quê? Está dizendo no período anterior. A cobrira quem? Gabriela. Ó, Gabriela. Correto? Então, por tão completo que é impossível distinguir seus traços. De quem? Dela, da Gabriela. Correto? Então, assim, ela estava tão suja, né? Tão cheia de poeira que é difícil identificar os traços da Gabriela. Correto? Então, o pronome seus refere-se aos traços da Gabriela, não aos traços da Caatinga, nem da Mata Virgem, nem dos caminhos. Correto? Bom, então, atenção para esses pequenos detalhes. Então, a referenciação ela pode ocorrer no mesmo período, mas pode ocorrer também com períodos anteriores. Pessoal, a terceira questão, todos os excertos a seguir retirados de distintas obras literárias brasileiras, aí são outras obras, coincidem em contexto situacional com esse trecho da obra Gabriela, Cravo e Canela, exceto. Bom, aqui, né, para quem foi aí meu aluno, eu sempre falo o seguinte, esses comandos de questão, né, que tem alguma questão negativa, né, uma alternativa incorreta, exceto, só não pode ser, né, eu sempre falo para escandalizar, né? Escandaliza, gente, ó. Por quê? Porque a tendência é você ficar tentando encontrar uma resposta correta, nesse caso aqui um contexto situacional idêntico, sendo que aqui está pedindo um contexto situacional diferente. Contexto situacional tem a ver com a situação, né? O local onde eles vivem, as condições ali financeiras, a situação, certo? Muito bem, então vamos às alternativas, né? Todo mundo entendeu? Escandalize sempre, hein? Olha só, nós temos aqui as alternativas, eu vou bem rapidamente aqui, né? Uma alternativa aqui da obra Vidas Secas, que é uma obra também que está naquele contexto ali do sertão nordestino. Gabriela e Cravo, ela acontece no sertão da Bahia, Vidas Secas acontece no sertão de Alagoas. A questão situacional ali ela é bem parecida, né? A família de retirantes passando por um caminho cheio de poeira, né? E esses traços. Bom, aqui nesse caso, né, de Euclides da Cunha, nós temos uma situação de guerra, né? O que acontece? Na obra Os Sertões, é uma obra que vai tratar sobre a Guerra de Canudos, certo? Então, apesar de estar acontecendo isso no mesmo
contexto ali regional, né? O sertão da Bahia, assim como Gabriela, né? Mas não é uma caminhada de uma família, né? Não é um contexto ali cotidiano. Aqui é um contexto de guerra, certo? Então, por isso que a letra D ela foge, né? Não é o mesmo contexto situacional. O terceiro aqui é A Bagaceira, do José Américo de Almeida. De novo, pessoas caminhando, né? Pessoas caminhando ali na caatinga e tal, né? Seguindo um certo caminho, mas um contexto situacional também parecido com Gabriela. E a letra D, nós temos um trecho do O 15, da Raquel de Queiroz, que é, de novo, a história de retirantes. Né? O que tem em comum ali? História de retirantes, de pessoas que andavam em procura, em busca de melhores condições de vida, mas saindo de um local, indo para o outro, naquela terra árida na Caatinga. Ok? Bom, aí no texto 2 nós temos um cordel. Aí a gente observa o quê? O que essa prova da Fundeb nos mostrou? Que muitos concursos, muitas provas, como a da Fundeb mesmo, eles pegam ali o mesmo contexto semântico ali, sabe? Eles vão falar sobre assuntos parecidos, né? De alguma determinada região. Quando eu falo assim, o mesmo contexto ali de sentido, né? Dos textos, dos gêneros, na história de Gabriela Cravo Canela, como acontece no interior, no sertão nordestino, é traço da cultura nordestina a produção de cordéis, certo? Bom, esse aqui já é um texto que vale a pena a gente ler rapidamente aqui para eu comentar com vocês as questões. Olha só, faz tempo que não vi a chuva cair sem parar, vendo a terra encharcada sem o sol avistar. No sertão se faz festa quando esverdeia a plantação. Quando sair a cor cinza, nos dá pulo de emoção. A gente já observou o quê? Nesse poema aqui, nesse cordel, é um poema, né? Como a gente está acostumado a ver estruturalmente, né? Na estrutura de estrofes, correto? Aqui nós temos as duas primeiras estrofes e de versos, né? Certo? Alguns elementos que é muito comum nesse gênero, né? No cordel e principalmente na estrutura do poema, são as rimas. Olha aqui, ó, sem parar, avistar, certo? Plantação, emoção. Muito bem. E a gente observa que a linguagem aqui, a escrita, ela não obedece à norma culta da língua portuguesa e também às regras ortográficas. Então nós temos erros de ortografia, temos erros de acentuação, como a gente pode observar aqui, né? Aqui um erro aqui de ortografia, né? Plantação ao invés de plantação. Você tem aqui, ó, cor cinza nos dá pulo de emoção, faltando o acento aqui, ó, no verbo dar, né? Então, assim, esses detalhes a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque a questão vai ser de análise dessas características do texto 2. Continuando aqui, só apagar, olha só. Só um minutinho. Naquela grande diversão, hoje é assim que me sinto, então para a chuva partindo, pulando, correndo e rindo. Continua aí o esquema de rimas, né? A linguagem simples. Agradecendo e me divertindo, porque fazia tempo que aqui não tinha chuva para molhar o chão. Autor Ezequiel Fernando, muito bem. E observe que também é traço de uma literatura de cordel a utilização aqui das xilogravuras, que são esses desenhos aqui, certo? Bom, aí nós vemos a questão. Sobre a literatura de cordel, assinale a alternativa incorreta. Novamente, uma questão aqui que vai versar, né, de maneira negativa. É incorreto o quê? Bom, é incorreto por ser um gênero literário informal, a literatura de cordel não apresenta métrica e rima. Opa! Vocês viram que na nossa leitura eu destaquei para vocês, tem rima. Só o fato de ter rima já invalidou aqui, ó, a letra B. Mas, além disso, ele fala que não tem métrica
A métrica é o tamanho do verso, quando você tem versos que têm o mesmo tamanho, que são medidos por meio de sílabas poéticas, certo? Bom, isso não precisa da gente analisar ali, mas a gente observa que tem uma preocupação enquanto à forma, né? Então, não está correto mesmo. Então, realmente a letra B, ela não condiz, né? Ela não é uma verdade absoluta sobre a literatura de cordel que a gente acabou de ler. Letra A está correto. Trata-se de um gênero textual tipicamente popular, observamos isso na linguagem, no assunto, né? Difundido principalmente no norte e nordeste do Brasil. Esse conhecimento aí é um conhecimento de mundo, gente. Quando a gente estuda ali algumas questões como atualidades, a gente fala atualidade, mas a gente tem que saber, basicamente, um pouco, né, da cultura do Brasil como um todo, né? De cada região, o que tem de características naquela região. Bom, letra C, vou tacar aqui, letra C, a presença da oralidade e de elementos regionais, isso está muito presente na literatura de cordel, a gente observou isso na nossa leitura, é marcante nas obras desse gênero, verdade. Letra D, a linguagem coloquial, linguagem coloquial é a linguagem que apresenta as marcas de oralidade, colóquio, né, oral. É amplamente utilizada pelos autores desse gênero, sim, né? É um gênero popular. Normalmente, os textos de caráter popular, eles se aproximam mais da coloquialidade, ok, meu povo? Bom, questão então bem tranquila. Nós vamos agora para a questão 5, a metade da prova. Você vai ter aqui um outro poema aqui, né? E fala o seguinte. É interessante a gente ler. Esse poema aqui, né, lá do cordel, né, retirado. Porque não há nada mais lindo do que ver todos os meninos se molhar no terreirão, os velhos viram menino. Muito bem. O que ele fala aqui, ó? As alterações efetuadas adequaram as estrofes à norma padrão. Ou seja, a gente vai ver algumas reescritas do que nós estamos vendo aqui, que ficam adequadas à norma padrão, exceto, de novo aqui, uma questão aqui, né, que você marcar incorreta, tem apenas uma delas e que a correção, né, desses versos que não estão obedecendo à norma culta, que essa correção realmente ainda mantém no padrão coloquial, certo? Bom, é a letra C, se molhar no terreirão. Aqui no poema a gente viu que escreveu terreirão, né? É terreirão, mas uma regra que a gente comenta em sala de aula, né? A colocação pronominal. Olha só, tem um pecado aí, não tem? A gente nunca pode começar uma frase, nunca podemos começar uma oração com pronome pessoal do caso oblíquo átono. Não começamos com se ou alhe, nos, você, os, as, lhes. Correto? Então, se molhar, não, molhar-se, que seria de acordo com a norma culta da língua portuguesa. O restante ele arrumou, o porquê estava separado, ele está junto, e a gente observa aqui que ele tem mais uma característica de explicação do que ver todos os meninos. Lá estava, né? Aqui estava do que ver todos menino, né? Não havia a concordância nominal aqui, né, do pronome e o substantivo menino. E os velhos viram meninos, correto, porque aqui, de maneira bem coloquial, né, os velhos viram menino, correto? Bom, então, outra questão bem tranquila, né? Agora a questão número 6. A questão número 6, novamente, aquele trecho, né? Novamente o mesmo trecho. E aí ele vai falar o seguinte, nesse excerto, há algumas palavras que, de acordo com a norma padrão, estão grafadas equivocadamente. Então é uma questão de ortografia apenas. No entanto, em duas delas, essa variação ortográfica muda sua classe gramatical. Essa análise aqui ela é bem interessante, né? Nós observamos aqui uma análise morfológica, certo? Do uso das classes gramaticais. As palavras em que isso ocorrerão são, atenção, a resposta correta é mas e veio e velho.
né? Olha só quando a gente volta aqui, ó. Por que não há nada mais lindo? A gente sabe aqui, né, fazendo a correção, que essa palavra deveria ser mais, que é um advérbio de intensidade, correto? E aqui está escrito mas, que é uma conjunção. Então esse erro ortográfico aqui, ele altera, ele muda a classe gramatical, correto? E da mesma forma, nós vemos aqui velho, velho, né? Aqui de acordo com o texto velho, que seria, nesse contexto aqui pode ser um substantivo, correto? Atenção, hein? Vamos relembrar aí. Velho pode ser adjetivo, mas pode ser substantivo, certo? Eu posso falar o quadro velho. Aí, nesse caso, você tem o quê? Um adjetivo, porque velho está qualificando, está caracterizando o substantivo quadro. Nesse caso aqui não, olha só, os velhos vira menino. Então nós temos aqui os velhos, no caso os velhos, né, sendo acompanhado pelo artigo definido. Então aqui ele está exercendo a função de substantivo, correto? Se a gente reparar bem, né, na verdade essa palavra do jeito como ela está escrita, ela se parece com o verbo veio, né, do verbo vir. Ou seja, essa escrita, a mudança ortográfica aqui, muda uma palavra de verbo para substantivo, substantivo para verbo. Então são essas duas palavras em que o erro ortográfico, né, muda a sua classe gramatical, certo? Muito bem. Aqui no caso, só um pequeno comentário, né? O erro gramatical do terreirão é terreirão, mas aí não muda a classe gramatical, né? Não muda o sentido da palavra, mesmo com o erro. E menino e meninos não muda, apenas um erro ali de concordância, certo? E o vira, né? Pode ser vira, pode ser virar. Então aí você tem o quê? Um problema aí, né, de conjugação verbal, né, de mudança de tempos verbais, né? Mas permanece a mesma classe gramatical, ainda continua a ser verbo, correto? Nós temos mais um texto, o texto 3, e novamente nós vamos ter um texto aqui que vai falar da obra Gabriela, Cravo e Canela. Muito bem. Parece que ali na prova vocês já estavam até sentindo o cheirinho da poeira, né? Porque os textos ali estavam lembrando daquela região, né? A Caatinga. Muito bem, galera. Depois desse comentário assim, totalmente desnecessário, né? Vamos lá. Esse trecho aqui até ele é bem curto, eu vou ler porque aí a gente já diretamente na questão fazemos aquela análise. Biel, seu nascido. Por que seu nascido? Sou seu marido, não seu patrão. Ela sorriu, arrancou os sapatos, começou a arrumar os pés descalços. Ele tomou-lhe da mão, repreendeu. Não pode mais não, Biel. O quê? Andar sem sapatos. Agora você é uma senhora. Assustou-se. Posso não andar descalça, de pé no chão? Pode não. E por quê? Você é uma senhora de posses, de representação. Sou não, seu nascido, sou só Gabriela. E ela continua chamando ele de seu nascido. Vou te educar. Tomou-a nos braços, levou-a para a cama. Moço bonito. Aí nós temos aqui o uso da reticência, que a gente vai ver uma questão ali sobre pontuação, correto? Bom, questão número 7. As reticências presentes no excerto foram usadas para... Atenção, reticência, a gente comentou aí, né, sobre os usos dos sinais de pontuação. Aqui, neste caso, indica a continuação de um fato, né? Aqui a gente sabe quando fala assim, ó, sou só Gabriela, né? Mas queria falar mais alguma coisa? Moço bonito. O que foi dito anteriormente aqui, ó, levou para a cama, a gente indica o quê? Que ele não quis ali fazer a descrição provavelmente de uma cena de sexo, né? Então, esses 3 pontos aqui, as reticências, vai indicar para a gente que houve uma continuação, mas que não estava ali, né, explícito, correto? Bom, primeiro, a letra A, por que não, né? Identificar citação de terceiros. A gente sabe que a citação de terceiros pode vir utilizando o recurso, por exemplo, das aspas, correto?
Ali no texto digitado também pode ser utilizado ali o recurso do itálico, mas aí não é um uso de sinal gráfico, não é um uso de sinal de pontuação, né? É um uso de um recurso gráfico. Se indicar dúvida no que foi ou que ainda será dito, aí utilizaria-se provavelmente o ponto de interrogação. E interromper uma fala ou pensamento, que poderia ser por meio do ponto final, podia ser por meio da vírgula, podia ser até por meio da reticência, né? Só que isso não ficou claro, que queria interromper a fala ou pensamento. Isso acontece quando um personagem corta a fala do outro. Isso acontece, por exemplo, quando o personagem ele começa a falar uma palavra, você observa que a palavra não foi falada por completo, de repente vem a fala de outro personagem. Aí sim você vê que interrompeu a fala ou pensamento, correto? Não foi o caso como a gente observou ali. Muito bem. Questão número 8, ainda sobre aquele trecho, né, que a gente viu. Posso não andar descalça, de pé no chão? E aí, a Fundeb destacou para a gente aqui, ó, posso não? A seguinte figura de linguagem pode ser percebida na expressão em destaque. Essa figura aqui é uma das figuras de construção. No caso, é o impérbato. Impérbato é a figura, né, quando você inverte, né, faz a inversão sintática. Um termo era para vir primeiro, você coloca por último, quer por último, vem primeiro e por aí vai. A gente sabe que na ordem direta, né, o advérbio de negação vem antes do verbo, né? Então, na ordem direta seria não posso ou eu não posso, certo? Posso não, uma inversão sintática, o hipérbole. Não é uma hipérbole, posso não é um exagero isso, é uma pergunta apenas. Eufemismo, que é aquela figura de abrandamento, certo? Não é o caso, e nem anáfora, até porque a anáfora é aquela figura da repetição de palavras, certo? Muito bem, não tem nenhuma palavra repetida então ela ficou bem fácil. A questão número 9, nesse texto é possível identificar. Aí nós temos aqui várias alternativas, por quê? Porque numa questão dessa aqui, né, com um enunciado, né, um comando tão simples, né, acaba sendo uma questão inteiramente de interpretação. É possível identificar. O que está sendo identificado aqui que está correto? Na letra A fala, a obediência da protagonista quando recebe orientações do marido sobre as regras que a permitirão ser considerada uma senhora de sociedade. Entre elas, a submissão ao chefe de família por tratá-lo como seu nascido. Bom, aqui fala que ela é obediente. Só que a gente observou o quê? Que ela permaneceu, deixa eu ver se eu volto aqui, ó, que ela ainda está questionando, né, em ficar descalça. Por que não? Posso não? E tal, né? Então, assim, é possível a gente identificar isso, né, que ela agora é submissa, né? Identificar essa obediência? Não, parece que ela vai levando as coisas, né? Ela vai deixando as coisas, né? Ela faz ali um charme. Então não é possível identificar essa obediência, né? Tipo, sim senhor, então, tal, né? Até porque ele pede para ela não chamá-lo mais de seu nascibe, não me chame mais de seu nascibe, e depois ela chama, né? Então a gente vê que ela é um pouco teimosa. A infantilidade ou comodismo da protagonista a não argumentar a favor de sua liberdade. Não, ao contrário, ela argumentou. Posso? Não, por quê? E tal, né? E suscetibilidade do marido, que desconsidera o traço fundamental de liberdade de Gabriela, a fim de ajustar-se à sociedade. Bom, não, né? A protagonista, ela argumenta assim, né? Até ela pode ter um traço um pouco infantil, mas a gente não vê que não há aquele certo comodismo. Bom, e a letra C, que é a correta, um cenário ambivalente. Esse termo aqui, ó, ele leva para duas interpretações, né? Duas formas de ver a mesma ação. Olha só, um cenário ambivalente em que se ressalta a importância de um status social alcançado por meio do cumprimento de regras, ou seja, naquele trecho a gente vê que o Nassib ele quer o cumprimento dessas regras, só que isso entra em choque, é ambivalente, ao contrário, né?
da simplicidade da protagonista, que preza por sua liberdade em detrimento de ser considerada senhora de representação. Correto? Bom, e a letra D, a mudança na essência de Gabriela, que opta por agir conforme as imposições da sociedade, sem questionamentos, como no caso da obediência inquestionável às ordens do marido. Não. Obediência inquestionável, ela não falaria nada, né? Ela simplesmente colocaria as sandálias e o sapato dela e pronto, né? Não. Então, realmente, a letra D também está incorreta. Então, observaram que precisa de interpretação, é uma interpretação, não é apenas compreensão. A diferença ali a gente trabalha, né, gente? A compreensão textual está lá no texto, está explícito. A interpretação, não, a interpretação está no texto, mas também está fora do texto. Tem a ver com a nossa leitura de mundo, nosso conhecimento de mundo, nossa experiência, né? E aqui, quando se trata de uma obra clássica da literatura brasileira, então uma questão dessa de interpretação eles podem muito bem cobrar da gente algo a mais, né? Algo um pouquinho mais aprofundado. Muito bem. E a última questão, para encerrarmos aqui essa análise das questões da prova de ensino médio, médio técnico, nós temos de novo a releitura de um trecho, mais uma vez uma questão de gramática. Ela sorriu, arrancou os sapatos, começou a arrumar os pés descalços, ele tomou-lhe da mão, repreendeu. Todas essas ações a gente observa claramente que estão ocorrendo no passado. Sorriu, arrancou, tomou, repreendeu, né? Bom, os verbos utilizados, como a gente falou, que eles estão no passado, o problema aqui, porque todas as alternativas falam de um passado. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Muito bem. Vamos relembrar aqui uma coisa básica, né? O modo verbal. Nós temos 3 modos verbais: o indicativo, subjuntivo e imperativo. Aqui apareceu somente indicativo e subjuntivo, correto? Lembrando que o indicativo, certo? O indicativo, ele é um tempo verbal da certeza, ou seja, aconteceu, de fato, aquela coisa, foi real e tal, né? Então a gente observa naquele excerto ali que de fato aconteceu. Ela sorriu, tá vendo? Não há dúvida. Arrancou os sapatos, começou a arrumar, ou seja, não abre margem para dúvida. Enquanto que o subjuntivo, ele abre margem para dúvida, certo? Pode ser uma ideia hipotética, uma ação hipotética, que dependeu de outros fatores e tal. Não, os fatos ocorreram mesmo, né? Certos que eles ocorreram, de fato eles ocorreram, foram ações iniciadas e terminadas. E a gente sabe muito bem que ações iniciadas e terminadas é o pretérito perfeito. O imperfeito são de ações que podem ser inacabadas ou podem ser ações cotidianas lá no passado, né? Então, o pretérito perfeito do indicativo. Observaram? Muito bem, pessoal. Eu agradeço muito mesmo todas as turmas que eu pude entrar, que eu pude estar em contato, conversar com vocês, a gente ter aquela aula gostosa e tal, né? E espero muito mesmo que vocês tenham sucesso aí com o resultado do concurso do DEMAI, que essa aprovação ela venha, né? Que vocês possam festejar muito, né? E aproveitar esse sucesso, começar aí uma carreira no serviço público, ok? Gente, um forte abraço para vocês e muito obrigado, viu?